Bom, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Não é do Brasil, todo mundo erra, mas é Instituto dos Advogados Brasileiros, uma casa com quase 200 anos de existência. Meu nome é Rita Cortez, eu estou na primeira vice-presidência aqui do IAB e fui eleita... Fui eleita semana passada, já tem umas 2 semanas, né? Já tem umas 2 semanas, parece que foi ontem, mas estou eleita presidente aqui do Instituto e tomarei posse, se não houver nenhum impedimento até lá, mas tomarei posse no dia 9 de maio. Eu sempre gosto de dar as boas-vindas e falar um pouco do Instituto, mas em razão até da brevidade do tempo, eu só vou dizer que esta sessão, este evento, como todas as sessões que nós realizamos aqui no IAB, e as nossas sessões, elas ocorrem sempre às quartas-feiras, neste plenário, são transmitidas ao vivo. Para quem não conheceu o IAB antes, sabe que nós nos modernizamos e hoje nós podemos dizer com todo orgulho e pompa que nós estamos não só na vanguarda do direito, mas nós estamos na vanguarda da tecnologia. Então, nosso evento está sendo transmitido ao vivo. Alô, tchau para vocês todos. Nós estamos hoje fazendo um evento que está sendo organizado pela Comissão de Direito do Trabalho do IAB, talvez uma das maiores comissões, olha, os demais membros das outras comissões que me perdoem, mas é uma comissão clássica aqui dentro do Instituto, com muitos membros, eu tenho orgulho, inclusive, de fazer parte dessa comissão. Então, incontinente, para que nós não percamos mais tempo, né, porque as estrelas de hoje, o tema é polêmico, né, então vai dar o que falar, vai dar debate. Então, eu passo incontinente ao presidente da nossa comissão, que é o doutor Daniel Apolônio, que eu tenho a honra de participar de sua comissão e ser presidida por ele. Então, sejam muito bem-vindos. Depois conheçam o nosso museu, a nossa biblioteca, que é uma biblioteca magnífica, talvez seja a segunda maior biblioteca jurídica do país. Enfim, né, eu espero que vocês façam um bom proveito e eu tenho certeza que vocês farão do nosso evento hoje. É verdade, é verdade. Hoje eu estive mais cedo, eu não podia deixar de registrar, e vai ser um registro rápido, mas muito importante. Nós perdemos um ex-presidente aqui do Instituto dos Advogados Brasileiros, João Duboc Pinot. Faleceu ontem. Ontem ele foi velado na Câmara Municipal de Niterói e a cremação foi hoje. Eu, inclusive, fui representando o IAB. É uma perda inestimável, né, para o mundo jurídico e principalmente para os defensores de direitos humanos. João Duboc foi secretário de Justiça, foi secretário de Direitos Humanos, enfim, uma figura incrível, uma figura que vai fazer muita falta em tempos de intolerâncias e de marcações de diferenças entre as pessoas. Então, eu queria fazer o registro. Provavelmente amanhã, na nossa sessão, haverá uma homenagem póstuma feita pelo nosso presidente Técio Lise Silva, que, aliás, saúda todo. Ele não pôde estar aqui presente porque ele está em São Paulo, participando de um evento, acho que do César. É um evento do César que está ocorrendo hoje. Mas, enfim, então agora eu passo a palavra, registrando, né, o nosso luto oficial pela perda de João Luiz Duboc Pinot. Passo a palavra, então, para Daniel Apolônio. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. É um prazer tê-los aqui no nosso Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a Casa de Montezuma, como a nossa vice-presidente e agora eleita presidente Rita Cortez já manifestou. Aqui o Instituto, eu recomendo que todos vejam a história do Instituto. Aqui é a Casa dos Advogados, ela nasce com esse propósito, e a partir de 1930, quando a OAB é criada, nós passamos aí sim a atuar naquilo que é a vocação do Instituto, que é um Instituto para a Academia do Direito, que é o que nós vamos fazer hoje. Eu também não posso deixar de me associando às palavras da doutora Rita, a
falar do grande homem que foi o doutor Pineau, e espero que essas palavras cheguem à família dele. Ele, de fato, era um homem que cuidou de direitos humanos, foi promotor, foi juiz, professor, teve uma atividade política importantíssima, um homem caçado quando juiz, ele foi caçado pela ditadura, de sorte que nessa quadra tão difícil que a gente vive, é com tristeza mesmo, e foi presidente do Instituto no biênio 98-2000, então era um homem de uma cultura oceânica, um homem espetacular e muito próximo dos seus colegas, era um grande advogado, então hoje o IAB se encontra assim de luto. Vamos falar hoje de um tema importantíssimo, que é a arbitragem individual trabalhista, e já para começarmos os trabalhos, eu chamo para compor a mesa o meu querido amigo e colega da Comissão de Direito do Trabalho, doutor Pedro Milioni, que é advogado, professor, isso, por favor, vai tomar assento aqui, e que também é o idealizador desse evento. Ele é quem teve essa capacidade de discutir um tema tão candente como nós vamos tratar hoje, e valendo lembrar que essa ideia aqui da Comissão de Direito do Trabalho é fazer com que este evento seja uma série de outros eventos, que ele compõe o que nós temos chamado de um ciclo de debates sobre o direito e o processo de trabalho, especialmente numa quadra agora que estamos vivendo, que é a reforma trabalhista, que tinha uma MP, a 808, que caiu ontem, né? De sorte que nós vamos voltar a estudar a reforma trabalhista. Antes era a reforma trabalhista, a lei 13.467, a MP. Agora cai a MP. E isso gera uma série de perplexidades. Chamo para compor também a mesa aqui a doutora Ana Tereza Basílio, que é a nossa, enquanto esse biênio, a nossa vice-presidente, né? Mas na próxima gestão... Ela é diretora... E vice... Diretora executiva, agora é diretora estatutária. E agora é diretora estatutária, exatamente. Doutora Ana Tereza Basílio, que compõe, é advogada, também professora, compõe a comissão de arbitragem aqui do Instituto, e também ela vai atuar aqui como mediadora para poder aportar toda a sua, né, inteligência junto a esse debate. E aqui as nossas estrelas dessa tarde e noite, por uma questão de cavalheirismo, eu chamo primeiro a doutora Carolina Tupinambá. Doutora Carolina, por favor. Eu estava faltando as palmas, né? Carolina. Porque a gente vai arrumar aqui. Pode deixar Pode deixar que a gente arruma aqui. Doutora Carolina Tupinambá, que rapidamente eu vou ler o seu currículo. Ela, além de advogada, é doutora em processo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pela Universidade de São Paulo, em Previdência. É pós-doutoranda do programa de pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra e é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também da Universidade Federal Fluminense. Da Unirio. Né? Então, seja bem-vinda, professora. E chamo agora o nosso segundo expositor, querido amigo, né? Doutor Ivan Simões Garcia, para compor. Tal como a nossa primeira painelista, o professor Ivan Simões também tem um currículo extenso, né, robusto. Ele também é advogado, doutor, e em breve a doutora Carolina já é nossa consócia, né? Eu não gosto da palavra, ou confreira, não, como confreira alguns. Não. Eu não gosto. O nosso orador, que é o doutor José Roberto Batóquio, resolveu cunhar a expressão confrades de todos os gêneros. De sorte que isso está adequado ao momento que vivemos. Mas o professor Ivan é quase membro daqui, porque só está faltando ele entregar a ficha que já foi exposta para ele, mas ele deve se considerar, pelo currículo dele, que ele é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, é doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da UERJ, de sorte que temos enorme prazer de tê-lo aqui.
doutor Ivan. E apenas para encaminhar aqui, eu que vou estar na condução desses trabalhos, a ideia, eu já coloquei isso para eles, e cada expositor tenha 30 minutos para a apresentação das suas ideias, né? E, após isso, nós vamos ter uma mediação com os nossos, o querido Pedro Milione, a doutora Ana Tereza Basílio, e vão poder fazer comentários acerca desse tema. E nós vamos, como se trata da ideia de dar um máximo de participação a quem está aqui presente, porque isso aqui é feito para vocês, né? O objetivo é esse. Nós vamos encaminhar 3 perguntas escritas, aí eu peço aos nossos funcionários aqui do IAB que peguem. Serão 3 perguntas com a seguinte dinâmica: ela será dirigida aos painelistas e aquele que não respondeu terá direito a uma réplica, vamos chamar assim, e eventualmente uma tréplica. Vamos tratar. Então, serão 3 perguntas, porque acho que isso dinamiza também o nosso debate. E sorte que eu dou a palavra à doutora Carolina Tupinambá. E agradecendo, eu não posso deixar, é importantíssimo, né, porque depois os senhores verão, agradeço a presença dos doutores Marco de Úlio, o Marcos Couto e o doutor Salvio, que são da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada. Onde é que eles estão? Agradeço, obrigado pela presença dos senhores. Eles estão aqui, são os nossos apoiadores, vão nos ajudar depois num coffee, não será coffee break, como disseram, será o coffee end, né? Que será o final. E agradeço muitíssimo a presença dos senhores, sejam bem-vindos. Professora Carolina, a palavra é inteiramente de Vossa Excelência. Pode, claro. Alex, vê o microfone para mim, por favor. Dê a aguinha para ela. Água também, tá? Vai ficar aqui? Não, senão vai ficar parecendo o professor de matemática. Bom, boa tarde a todos. Fui traída na minha expectativa ligeiramente, porque eu vinha comentando com colegas do escritório, falei assim, ai meu Deus, como é que eu vou falar? O que eu vou falar com o Ivan lá? Porque eu e o Ivan, a gente volta e meia tem posições tão distintas. E aí as meninas, não, professor, olha só, no cartaz o seu nome vem depois do Ivan. Como não é a ordem alfabética, é óbvio que o Ivan vai falar primeiro. Aí a senhora vai trazer um contraponto. Então, e aí de repente já me chamou, então, mas vamos lá. Bom, eu dentro desse tempo que me foi reservado, de 30 minutos, eu penso em dividir a exposição em 2 momentos. O primeiro, falar dos fundamentos, e aí eu já adianto o final para os senhores, ou seja, eu estou para dizer-lhes que a arbitragem é cabível na esfera trabalhista. Então, para ninguém ter nenhuma expectativa sobre o final já é esse da história. Eu imagino que seja absolutamente cabível a arbitragem para a solução dos conflitos que possam emergir das relações de trabalho. E, nesse primeiro momento, então, eu falaria dos fundamentos sobre os quais eu imagino que fundamentem essa tese do amplo cabimento da arbitragem para a solução dos conflitos trabalhistas e, num segundo momento, tentaria falar sobre os cuidados, sobre as regras que eu imagino serem convenientes para defender esse cabimento de forma mais legítima e mais preocupada com as garantias individuais. Bom, em relação aos fundamentos, o primeiro eu já destaco para os positivistas de plantão. Ou seja, a própria legislação vai dizer em diversos momentos que é cabível a solução pela via arbitral dos conflitos que se organizem nas relações de trabalho. Bom, vocês vão dizer, não, isso foi recente, essa é a dinâmica do artigo 507, letra A, que fala que os
que os trabalhadores, que os empregados que ganhem mais do que 2 vezes o teto da Previdência, sem a necessidade, né, do curso superior, como acontece com a caracterização do hiperempregado para a negociação dos direitos em formas individuais, no campo trabalhista, não, a legislação só exigiu o primeiro requisito, qual seja, que percebam um valor maior do que 2 vezes o teto da Previdência, ou seja, seriam empregados que hoje ganham em torno de R$11 mil. Mas não, essa é uma novidade que, na verdade, veio colocar ordem na casa, digamos assim. Porque, primeiro, na legislação trabalhista, em vários outros dispositivos, já havia a previsão de cabimento de arbitragem. Ora, que dispositivos esses? Muitos deles fora da CLT. A lei de participação nos lucros, ela fala de arbitragem. A antiga lei dos portos falava diretamente de arbitragem, foi reformada mantendo a questão da possibilidade de arbitragem. A lei do desporto, os trabalhadores atletas. Mais o que? A lei de greve, também a possibilidade de instituição de arbitragem, mas, para não dizer que estou falando só de legislação infraconstitucional, a própria Constituição, né, no parágrafo 1º e parágrafo 2º, quando vai falar do dissídio coletivo, ela vai trazer nada mais, nada menos do que uma hipótese de arbitragem jurisdicional, digamos assim, na medida em que as partes devem acordar para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica. Então, me parece que na medida em que a Constituição ela já anuncia a possibilidade da arbitragem ser instituída como forma de solução de dissídios trabalhistas, e está o intérprete a interpretar de que forma melhor? Onde pudesse ser proibido, a legislação iria proibir, porque na medida que um constituinte já me fala que a arbitragem é uma forma de solução dos conflitos, e aonde que o legislador está a proibir? Na CLT, em uma única hipótese, se os senhores repararem, que é a hipótese do inquérito para apuração de falta grave. O 494 lá da CLT vai falar que para o sujeito que tinha a antiga estabilidade decenal, que hoje é equiparado, né, com o dirigente sindical, com o presidente da cooperativa, com o membro do conselho curador do FGTS, pessoas que têm essa estabilidade, ela só pode ser demitida pelo ajuizamento perante um juiz de direito de um inquérito para apuração de falta grave. No mais, onde a legislação não proibiu, senhores, vale a regra da permissão. Ou seja, quaisquer conflitos podem se submeter à arbitragem trabalhista. Mas, olha, por que então o artigo 507 me fala que é só do povo que vai ganhar mais do que 2 vezes o teto da Previdência? Ali, ele está me falando da cláusula compromissória, ou seja, sujeito ser admitido e ab initio a previsão contratual de ser respeito a que eventual futuro conflito dentro daquela relação trabalhista, ele será dirimido perante um juízo arbitral. Quem é que pode falar isso previamente? Quem é que pode combinar isso previamente? Só o trabalhador de carteira assinada que ganhe mais do que 2 vezes o teto. Agora, e se eu resolver submeter o meu dissídio à arbitragem após extinto o vínculo trabalhista? Ou seja, através de um compromisso arbitral? Aí, simplesmente, não tem nenhuma exceção. Aí está valendo para todos. Então, o 507, ele fez um recorte, no meu modo de ver, do que atingiria a todos. E ele falou assim, olha, como que dizendo, já que a lei só proibia na história do ajuizamento, do inquérito para ajuizamento por falta grave, então pode todo mundo, não pode? Mas para combinar isso no início, só quem estiver ganhando acima de 2 vezes o teto da Previdência. Mas para combinar depois, todo mundo. Mas aí é muito para mim, não estou preparado para isso ainda. Então, na pior das hipóteses, a única coisa que eu deixo discordarem
Então, vou falar assim, olha, não são... a Carolina está falando de um nicho que é trabalho, carteira assinada. Agora, e todo mundo que presta serviço, o estagiário, o empreiteiro, o representante comercial, o pessoal que está fora do regimento da OAB, da CLT. Aí não tem lugar onde que se possa imaginar que eu vá aceitar a proibição, porque não tem lugar nenhum na lei proibindo, nem restringindo, nem fazendo qualquer tipo de recorte interpretativo. Então, veja, o primeiro fundamento é um fundamento positivista. A lei não proíbe, a lei faz um recorte em relação apenas ao momento em que vai se dar essa opção por essa forma de solução de dissídio. Só isso. Tá certo? E mais cortadinho ainda, estou falando de gente com carteira assinada e regido pela CLT. Não estou falando de contratos de trabalho do campo civil. Então, esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento: se não se resolver pela justiça, aliás, se não deixarem se resolver pela arbitragem, não tem para onde se resolver. Porque, olha só, se nós admitirmos que o único canal é a justiça, né, a justiça estatal, não está dando conta. Então, vai ver no CNJ, um juiz do trabalho hoje no Brasil está julgando cerca de 1.800 processos por ano. 1.800 processos por ano é muito processo. Quem é que não queria que, ao invés de dividir... Porque, lógico que a pessoa, né, é uma questão de lei de Newton. Ninguém vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Então, se o juiz tem que resolver 2.000 quase por ano, o tempinho que ele vai ter para mim, concorda? Que é pequeno. Imagina uma pessoa... Você prefere que uma pessoa pense no seu caso rapidinho ou que ela pense no seu caso com todo o carinho do mundo, debata com colegas, especialistas na matéria? Imagina uma pessoa que não vai poder resolver o seu caso no modelo extinção sem julgamento do mérito, que ninguém gosta, né? Nem o autor, e nem o réu, às vezes até nem o réu gosta, porque o réu fica com aquela espadinha na cabeça, daqui a pouco vem de novo. Então, aquela extinção meio Jason, qualquer momento retorna para te azucrinar. Então, imagina um juiz que não extingue sem julgamento do mérito. Imagina um juiz que todas as vezes que você vai para a audiência acontece alguma coisa. Não é aquela ida em vão. Hoje mesmo eu esperei, quase perdi a hora aqui para coisa, e a audiência aconteceu? Pergunta, nada. Então, 3 horas de espera para a audiência e a audiência não acontece. Então, imagina um juiz que não tem extinção sem julgamento do mérito, que combina com as pessoas antes. Quando é que vai sair? Porque ninguém foi ouvido, tudo bem, mas e a sentença? Ficou sine die. Sine die é uma forma chique de falar assim, olha, fique, você está o meu... eu não devo nada a você tem mais é que esperar o resto da vida, para que eu tenha um tempinho dentre essas minhas 1.800 sentenças por ano, para te dar e para falar se talvez você tenha razão ou não. Ou então, nem o jeito que você fez o processo está certo. Então, volta tudo lá para o final da fila e entra com o processo de novo. Então, imagina um juiz que está comprometido em pensar no seu mérito, que chega na audiência e vai acontecer coisas na audiência. Né? Quer dizer, um processo a cada meia dúzia de audiências, uma acontece, as outras são aquelas maluquices que você fica lá, perde o dia inteiro e não faz nada. Imagina um juiz que está comprometido com um dia que vai te dar audiência. Que vai te dar a sentença. Então, é óbvio que essa forma de solução tende a ser, não diria nem mais qualificada, mas tende a atender mais a expectativa das partes, a dar mais sossego para o conflito. Porque enquanto não se resolve o conflito, fica aquela angústia, né? Sujeito falando que botou o outro na justiça, que botou no pau, o outro, todo mundo esperando para ver se vai entrar também, ainda mais agora, né, que ninguém tem coragem de entrar com a ação por causa da reforma. Então, o conflito não gera paz. Resolve ali o resultado, mas não resolve ali o início. E essa história da justiça não funcionar
Primeiro que não é uma questão exclusiva do Brasil, não é nem uma questão contemporânea, né? Em 1950, o professor Calamandrei já reunia na Universidade de Pádua para falar sobre a crise da justiça. Foi o projeto que deu ensejo ao projeto de Florença, que o professor Capelletti e o professor Brian Gardi publicaram em 1979, para dizer quais eram, e para estimular ondas renovatórias que pudessem trazer uma justiça mais próxima do povo, uma justiça que custasse menos, uma justiça em que as pessoas unissem interesses em ações coletivas, enfim, uma justiça que falasse mais a voz da comunidade. Sem falar no direito europeu, também no direito anglo-saxão, na década de 70, né, em 1976, eu tenho a conferência, a famosa Pound Conference, em que o professor Sander chegou a falar dos métodos até então alternativos, que hoje em dia está sendo muito mais referidos como métodos adequados de solução de conflitos, e uma justiça, um tribunal multiportas. Ou seja, não é só aquele jeito quadradinho que a gente tem de pensar, de bater na porta do judiciário e jogar no colo do juiz o problema para ele te dar a solução. O único jeito de resolver as coisas, existem outros caminhos. E não se está falando que ninguém é obrigado a escolher a arbitragem. Mas me parece que todos somos obrigados a refletir sobre novas formas de solucionar o que às vezes não está dando certo. E o que muitas vezes deixa, a gente assiste à insatisfação do cliente do jurisdicionado. Muitas vezes, então, essa via de solução, ela é completamente descartada por ideias preconcebidas, por mitos, por argumentos irracionais, que não tem lugar no ambiente plural, no ambiente em que todos devem se lograr em busca de novos formatos que possam também ajudar a resolver. Ah, mas eu amo a justiça. Então faz sempre com a justiça. Mas para o outro pode não ser tão bom. Então, o que se está pregando não é deixem o judiciário e venham para a justiça arbitral. Não. Olha, o judiciário não é a única via. Existem outros caminhos para concretização de direitos que não ele. Bom, então, primeiro, né, existem previsões legais. Segundo, existe uma crise sedimentada na justiça. Essa crise, vamos falar, mas é de muito processo. Aliás, agora vamos dizer que está baixando o número de processos. Mas não vai ser imagino que essa diminuição seja uma questão momentânea, né? Fica todo mundo meio que com medo do que vai ser. Agora, quando talvez vai regulamentar a medida provisória, é capaz, eu acho que nunca mais iremos retornar ao que era antes, né? Mas também não vai ficar esse marasmo, esse temor de ajuizamento que tem se visto na advocacia trabalhista. O meu escritório é um escritório pequeno, a gente tinha o quê? Um ajuizamento em torno de 22 a 26 mensais. Hoje nós estamos em que dia? Dia 20 e pouco, né? Que hora? 24 de abril, quantas ações eu ajuizei esse mês? 2 ações. Então, imagino que com os senhores não esteja sendo diferente. O fato é que ou a gente pensa em novas soluções, né? E aí vamos fazendo coisas que estejam ao alcance, ou vamos ficar remoendo essa reforma, né? Ganhar úlcera no estômago sem solução. Bom, então, a crise da justiça. Então, a existência de legislação, a crise da justiça. Essa crise hoje sai muito do volume para o custo, concordam? Que antigamente o reclamante que não tinha custo nenhum, hoje está completamente retraído, não sabe de onde que pode vir o tiro. E a gente só vê notícia, o sujeito foi condenado a pagar 700 mil para banco não sei o quê, 800 mil para não sei o quê. Então, quem é que tem coragem de perder mais do que já vem perdendo? Então, a questão do volume, que já era absurdo, hoje consegue dividir a preocupação com o custo, que atinge não só as empresas. Para a empresa litigar é encarecido, porque para ela ter direito a uma apelação ao segundo grau de jurisdição, ela já é encostada com o depósito recursal na parede, e o depósito recursal não representa valores irrisórios para microempresas. Tudo bem que agora a reforma também melhorou esse ponto. Então, nós temos essa série de
obstáculos do acesso à justiça que, transmudados em formatos em problematização, continuam aí presentes, justificando uma grande crise dessa judicialização como via única de solução. Bom, a outra situação, o outro fundamento, é que esse é um fundamento, não vou falar desse fundamento não, vou deixar isso para o último, porque esse é mais escandalizador. A confiabilidade do árbitro, que é outro fundamento. Quer dizer, a justiça não se resolve apenas pelo juiz. Uma forma de resolver isso, na cabeça, é você melhorar as expectativas, para você não ter grandes decepções. Ou seja, o juiz do trabalho, né, não deve ser um juiz de Robin Hood. Ele não tem que tirar dos ricos para desenvolver reforma agrária e distribuição de riquezas. O juiz tem que fazer justiça, não ser justiceiro, é diferente. Então, muitas vezes, o empregado fica com medo de levar o seu conflito para um campo privado, porque iria perder o paternalismo da justiça do trabalho. Primeiro, porque a justiça do trabalho não tem sido paternalista um tempão. Em alguns lugares, isso não é uma realidade uníssona. Eu não tenho mais colinho do juiz para todo empregado que vai lá chorar. Isso não tem sido uma realidade. E segundo, os juízes eles fizeram um concurso, mas assim, são humanos como qualquer. A diferença do juiz e do árbitro, né, é a escolha. E a escolha, ela não é imposta por uma parte em relação à outra. Os dois vão escolher. Quem é que não queria escolher o juiz, meu Deus? Mesmo que fosse o juiz togado. Não tem juiz que você sabe que vai fazer uma instrução melhor, que vai acolher melhor a controvérsia, e outros que são mais avessos ao diálogo, que têm menos paciência com o diálogo. Então, a questão do árbitro é a questão de você imaginar que o juiz, ele não está ali mais cumprindo um papel de cavaleiro da esperança, né, de pai dos pobres, de solucionador do universo. Não existe essa figura do juiz Hércules como queria do Orkin. Hoje, o juiz é visto numa perspectiva muito mais humanizada e, portanto, não há menor procedência em qualquer raciocínio que discrimine o saber, o conhecimento, a capacidade de um juiz resolver uma lide trabalhista escolhida pelas partes em relação a um árbitro que venha a ser eleito nesses conformes. Outro fundamento é dos tribunais superiores, ou seja, os senhores moram num país em que o Supremo Tribunal Federal já cansou de falar que, muitas vezes, o que os empregados falam sozinhos não significa que eles estão com uma arma apontada para a cabeça, que o universo está conspirando contra, que as forças do capital esmagam a força do trabalhador. Não existe essa premissa, né? A Constituição, ela prestigia do mesmo inciso a força de trabalho, a dignidade do trabalhador e a livre iniciativa. Então, o Supremo Tribunal Federal, inclusive em casos de PDV, né, em casos de normas coletivas ou opções, mas o PDV, porque fala até de uma opção individual, tem acolhido a tese de que o empregado, não se presume que o empregado hipossuficiente, ele tenha sempre um vício na manifestação de vontade que ele imita. Pelo contrário, cabe ao empregado, né, demonstrar que eventual manifestação de vontade tenha ocorrido com algum vício. E o último fundamento, que os direitos trabalhistas, eles não são indisponíveis. Esses é para o Ivan ficar falando mal de mim a coisa inteira dele. Não são indisponíveis. Eu lamento comunicar, mas não são. Eles são irrenunciáveis. Mas, se direito a alimento, Jesus, direito a alimento de criança, você quer verba mais alimentar do que essa, você barganha em mesa de audiência. Como é que pode alguém falar que direito trabalhista é direito absolutamente indisponível? Não é. Ele é irrenunciável, mas a forma como eu exerço, a quantidade em que ele se patrimonializa, é óbvio que isso é possível de ser transacionado. Senão, não existiriam tantas convenções da Organização Internacional do Trabalho no sentido de permitir a arbitragem trabalhista, conciliação trabalhista, mediação na esfera trabalhista. Não existiriam
as possibilidades de os tantos artigos da CLT que preconizam a conciliação na esfera trabalhista, não existiriam pessoas fazendo acordo sobre uma mão que perdeu durante um acidente, por conta de um acidente de trabalho, uma patologia que foi adquirida em virtude de uma doença de trabalho. Não existiria nem o que está ali no térreo, no elevador, luta de MMA, em que as pessoas, antes, legitimamente, elas transacionam direito à integridade física. Sai todo mundo machucado, sangrando, todo mundo batendo palma. E como é que o direito do trabalho ele é absolutamente indisponível? Não é. Então, o que acontece é que alguns são normas de ordem pública, e isso significa dizer que eles não serão integralmente renunciáveis, mas toda forma de exercício ela vai ser renunciável, sim. Então, eu espero... É pouco tempo, tá? Se me deixassem 2, 3 dias, eu convencia certo os senhores que é cabível a arbitragem. Mas, que é cabível. E quais são os cuidados que eu vou tomar? Pouquíssimos. Aí, peraí que eu vou pegar a cola aqui. Bom, primeiro cuidado, tem que ter advogado. No termo de quitação não tem que ter sindicato? Na ação homologatória não tem que ter advogado diferente? Ih, meu Deus, os negócios sumiram aqui, agora pronto, perdi meu cérebro. Ah, tá aqui. Aí, então, não tem que ter? Então, primeira situação, advogado obrigatório. Segunda situação, seria ótimo que em norma coletiva houvesse previsão de como vai se dar o procedimento arbitral. Olha que maravilha. Ou seja, quem é que vai pagar? Porque isso é problemático. Quem é que vai pagar? Né? Para a empresa, qualquer coisa menos de R$4.000 está valendo, que era o preço que ela pagava já para ir para o recurso. Agora, para o empregado, é aquela coisa, ele está hoje num risco máximo. Então, a questão da previsão em norma coletiva, acho que seria extremamente salutar e legítimo que viesse através dessa previsão. A opção após a demissão é outro cuidado fundamental. Por quê? Porque, nesse momento, a subordinação está claramente arrefecida, é óbvio. O que se mais temia já aconteceu, o sujeito está demitido. Então, todo medo que ele tinha de perder o emprego, ele não tem mais. Por quê? Porque ele já está no olho da rua. As garantias constitucionais serem fiscalizadas. O Brasil é um país signatário desde 1992 do Pacto São José da Costa Rica. E ele, então, o artigo 8º, né, da Convenção Americana de Direitos Humanos, diz lá que um processo justo é um processo em que tem um tribunal competente, eu tenho direito a acessar esse tribunal, eu sou recebida com imparcialidade, o juiz me deixa participar do processo. E essa decisão se dá de forma rápida e efetiva. Então, são 6 garantias. Tribunal competente, imparcialidade, contraditório, efetividade, celeridade, certo? E essas garantias constitucionais, elas não vão estar fora, porque a arbitragem ela se insere no Estado democrático de direito, ela não é uma alternativa ao Estado de direito. Ela é um complemento ao Estado de direito, percebe? Então, não significa que eu vou ser jogado às traças. Qualquer coisa, ninguém pode falar, quem o árbitro gostar mais é quem vai participar, não tem nada disso. Existe um controle das garantias institucionais, das garantias processuais. Outra coisa, a resolução 125 CNJ, artigo 12, não pode, né? Esses tribunais, estou acabando, já fechou no raciocínio aqui. Não vai poder haver cartaz, sou juiz, aquela confusão toda, tapete vermelho, um ambiente igual esse aqui do IAB, que a pessoa fica intimidada. Imagina, para subir aqui, olha isso aqui, tudo preto, a pessoa, é difícil a pessoa falar aqui. Imagina a pessoa sentar ali embaixo. A pessoa morre do coração. Imagina a pessoa sentar aqui. Então, tem lugares que a pessoa morre do coração só de entrar. E aí, o CNJ teve essa preocupação, certo? Bom, as possibilidades de anulação, né, de controle jurisdicional das sentenças arbitrais, que também é uma realidade prevista na lei de arbitragem, senhores. Então, não vão ser todos esquecidos numa terra de ninguém, onde o mais forte, degladiando contra o pequenininho, vai te levar vantagem na vida. Não, é só uma outra via. Eu gostaria só de deixar essa mensagem, ou seja, nós não estamos reinventando o mundo, não esqueçam o judiciário vai continuar ali na lavradio para quem quiser ir. Agora,
existem outros caminhos, né? E é um momento crucial de pensarmos nesses outros caminhos, em razão justamente da reforma trabalhista, que tem nos deixado absolutamente tímidos frente à judicialização, não é verdade? Então, é mais um caminho, é mais um instrumento que eu vou ter de me reinventar, de me reinserir nessa vida conturbada que se encontram todos os advogados trabalhistas, eu e os senhores. Bom, eu acho que a solução, os métodos adequados de solução de conflitos, eles se baseiam sempre, seja arbitragem, seja mediação, em uma ampliação do debate, uma ampliação do diálogo, ou seja, se estar mais afeto a ouvir o outro. Eu acho essa é a premissa fundamental das formas, dos meios adequados de solução de conflitos. E é com isso que eu deixo a minha fala, agradecendo o carinho com que todos me ouviram aqui e, novamente, agradecendo a oportunidade à doutora Rita, ao doutor Daniel Apolônio, por terem me chamado a participar desse debate com pessoas que eu admiro tanto, falando para uma plateia tão distinta como os senhores. Obrigada. Você vai precisar de 2 anos para convencer. Talvez muito mais. Eu agradeço a professora Carolina Tupinambá e, de forma incontinente, esperei que ela pudesse sentar aqui, de forma incontinente, passo a palavra ao professor Ivan, para que ele possa expor a sua tese. Se ajeita aqui. Tudo bem. Está ótimo. Muito obrigado. As carinhosas palavras que me foram dirigidas. Eu queria agradecer ao Instituto dos Advogados Brasileiros por ter me feito esse convite e dizer que, por conta da organização ter sido feita pelo Dr. Pedro, a responsabilidade por algum tipo de não alcance das expectativas ou frustração deverá ser dirigida e encaminhada estritamente ao doutor Pedro. Enfim, a parte positiva eu recebo de bom grado, de maneira que a gente vai tratar aqui de um tema, agradecer à doutora Rita, enfim, que preside aqui essa cerimônia em nome do IAB, e ao doutor Daniel, que preside a comissão, e já há algum tempo eu o reencontro com um doce constrangimento, porque a profusão de afazeres sempre vai fazendo com que a gente adie a formalização da minha entrada no Instituto. Mas, certamente, eu já pertenço ao Instituto de coração, e isso é o mais importante, porque essa é a ideia principal. O Instituto dos Advogados Brasileiros, ele se notabiliza, e historicamente vem se notabilizando, pelo convite à reflexão que se pretende fazer aos advogados. Os advogados absorvidos pelo seu dia a dia, pela cotidianidade dura, pela necessidade de, enfim, matar um leão por dia, de conseguir garantir aí a satisfação aí do mínimo de reserva patrimonial para se lidar com o dia a dia, dificilmente param um pouco para refletir sobre a realidade. E o papel do Instituto é esse, é fazer com que a gente reflita para além do imediato, para além desse imediatismo que nos cerca empiricamente, desse contato imediato. Eu tenho certeza que um dos grandes problemas da assimilação da reforma trabalhista é justamente esta consideração que se dá hoje ao senso comum, ao imediatismo, às opiniões, e a falta de uma reflexão um pouco mais estruturada, que procure saber dos fundamentos que encerram os institutos trabalhistas, que encerram, enfim, os direitos do trabalhador, que são fixados na CLT. E é justamente essa incompreensão, essa compreensão parcial, essa compreensão fragmentada da realidade, que faz com que haja esse debate tão aflorado, inclusive esse clima artificialmente produzido, sobretudo pela grande mídia e pelas mídias sociais, de polarização que a sociedade vive, né, afetando muitos
grupos das classes médias para um lado e para o outro, essa polarização que é artificialmente alimentada no nosso dia a dia, advém dessa falta de reflexão. Então, eu louvo a iniciativa do Instituto de fazer com que nós tenhamos oportunidades e fóruns como esse para que a gente possa refletir um pouco mais sobre os fundamentos e as estruturas que nos cercam a respeito de todos os institutos, inclusive os trazidos pela reforma. A reforma agora que veio pretensamente para trazer segurança jurídica, reforma que, em mais um episódio, nos traz mais insegurança jurídica, né? Nós temos aqui o Instituto da Mediação, que, para a aplicação no direito do trabalho, nos trará muita insegurança, né? Enfim, eu me lembro que, recentemente, estávamos eu e o doutor Daniel Apolônio trazendo novidades aí para uma instituição acadêmica sobre a medida provisória 808. Hoje nos reencontramos para dar a notícia de que acabou. Então, é esse clima, né, de produção legiferante, que fica ao sabor de circunstâncias políticas muito imediatistas, ao sabor de interesses, que são esses interesses fisiológicos, esses interesses patrimoniais que absorvem a sociedade brasileira, não é só o Estado brasileiro, como se o Estado fosse, né, a reserva do inferno para toda a demoniidade e o mercado fosse o paraíso das virtudes morais. Isso não existe, isso faz parte de uma mesma sociedade, né? Então, é esse imediatismo que faz com que nós ampliemos aqui ainda mais a insegurança jurídica. O Instituto da Mediação, não vamos fetichizá-lo. Ele não é um ser animado por si só. Ele é uma construção humana e, portanto, pode ser empregada para o bem e para o mal, pode ser muito bem empregada e pode ser mal empregada. O que eu quero trazer aqui são alguns aspectos que devem ser levados em consideração para a aplicação do Instituto no âmbito do direito do trabalho, que já tem sua principiologia, que já tem o seu regramento, já tem a sua orientação axiológica, já tem a sua orientação jurídica, normativa, e que deve, obviamente, não começar do zero, deve ser aplicado respeitando essas orientações, o Instituto da Mediação. Então, em primeiro lugar, foi bom que a doutora Carolina tivesse falado do Capelletti, porque a gente vivencia, neste contexto, uma demonização também do judiciário trabalhista. E, dentro dele, do advogado, sobretudo do advogado de reclamante, partindo de uma presunção de má-fé do mesmo, como se as lides fossem todas temerárias, como se as lides trabalhistas fossem todas aventuras jurídicas, o que absolutamente corresponde à realidade. Isso mostra bem a falta de qualidade técnica de quem propôs a reforma. Não é do ramo, não conhece direito e não conhece direito do trabalho, infelizmente. Feita assodadamente nas coxas, cheias de imprecisão de técnica legislativa e cheias de problemas de adequação ao sistema do direito do trabalho. Então, é preciso entender que nós temos um contexto do ordenamento jurídico trabalhista. E esse deve ser usado. Desculpa, Carolina, quando o Dworkin diz que o juiz deve ser um juiz Hércules, não quer dizer que ele seja um juiz voluntarista, não quer dizer que um juiz subverta o processo em prol dos seus valores subjetivos, não é nada disso. O juiz Hércules é aquele que tem um esforço hercúleo de resgatar a integridade da ordem jurídica e, portanto, resgatar toda a inovação legislativa, todo o processo de inovação legislativa, o Dworkin fala de romance em cadeia, respeitando o passado, respeitando o sistema jurídico, incluindo a coerência constitucional. E resgatando esse passado, nós temos que o direito do trabalho é um direito tuitivo, é um direito tutelar, em que a relação patrimonial, mercadológica, de troca de força de trabalho por dinheiro, que é uma relação patrimonial, não há dúvida, mas essa relação patrimonial ganha um plus quando vira direito do trabalho. Quando a Convenção da Filadélfia, em 1944, diz que o trabalho não é uma mercadoria, quer dizer, é claro que é uma mercadoria, se a gente está no sistema capitalista, não há peias, não há pruridos a que se diga. O trabalho, a força de trabalho do empregado é uma mercadoria. Mas o que a Convenção da Filadélfia quer dizer é que não é só uma mercadoria. É que há um revestimento aqui
jurídico de uma esfera que está além da expressão patrimonial desta relação. Que a moralidade pública disse, olha, este é um ser humano e, portanto, tem algo mais do que apenas a venda da força de trabalho bruta do trabalhador, seja trabalho manual, seja trabalho intelectual. Há algo além disso. E isso é tutelado por um interesse que é o interesse da coletividade. A sociedade estabeleceu como patamar de civilização que as pessoas, para se relacionarem nos mercados de trabalho, têm direitos que são direitos fundamentais que devem ser respeitados. Para além da vontade individual, é preciso pôr um limite a um valor mínimo de troca da força de trabalho. Porque se deixarem ao sabor das circunstâncias mercadológicas, esse valor ficará aquém da reprodução humana. Se deixar ao sabor da mão invisível do mercado, a quantidade de tempo de trabalho utilizada certamente encaminhará esses trabalhadores para o SUS ou para o cemitério. Portanto, há limites que o interesse público, o interesse da coletividade, das sociedades estabeleceram para pautar esse tipo de relação de troca mercantil. Isto é o direito do trabalho. Este é um processo histórico de despatrimonialização do direito do trabalho que tem como ápice a norma constitucional. Quando uma das maneiras de se expressar a dignidade da pessoa humana é justamente através do trabalho, não só porque o trabalho serve para alimentar, e aí não é só uma criança, mas uma família inteira, a família do trabalhador, dos trabalhadores que são arrimos de família, que sustentam a avó, que sustentam os filhos, que sustentam os agregados. Então, você exponencializa a capacidade alimentar, você sustenta a vida de muitas outras pessoas através de uma relação de emprego, de uma relação de trabalho. Isso deve ser levado em consideração. Bom, compreendendo isso, a gente entende que o primeiro dos problemas que trata o Instituto da Mediação está na própria deliberação da vontade. A relação de emprego e o contrato de trabalho que decorre dessa relação é uma relação desequilibrada, reconhecidamente pelo direito desequilibrada. Você tem muitos mais mecanismos, meios para fazer valer, para afirmar a vontade do empregador do que a do empregado numa relação de emprego. Porquanto o empregado depende desta relação para sobreviver. E quando mais não seja, porque ele se subordina juridicamente. Então, eles são sujeitos de direitos iguais, livres e iguais, mas quando adentram a relação jurídica empregatícia, há um reconhecimento do desequilíbrio. Tanto é que a forma típica para o contrato de trabalho é um contrato de adesão, onde unilateralmente o empregador apõe a sua vontade e o empregado simplesmente adere. E já daí há uma certa incongruência com o espírito da mediação. A mediação é feita para relações jurídicas onde há simetria das vontades, onde há livre e absoluta autonomia das vontades. Isso já não acontece com a grande maioria das relações de emprego, para não dizer todas, porque sempre há exceções. E essas exceções, aí sim nós poderíamos abrir uma brecha para a institucionalização da mediação, onde, ainda que o empregado seja juridicamente subordinado, não haja hipossuficiência, ou não haja esse desequilíbrio na manifestação de vontade. É claro que isso, em termos práticos, vai aumentar o número de demandas, vai aumentar o problema, vai aumentar a insegurança jurídica. Porque quantos trabalhadores não irão ao judiciário dizer houve um vício de consentimento na posição dessa cláusula compromissória no meu contrato de trabalho? Eu assinei porque eu precisava do emprego. Eu assinei porque eu precisava me manter no emprego. Eu assinei porque eu precisava receber as minhas verbas trabalhistas. Portanto, o desequilíbrio na vontade é facilmente
verificado. Não acho que nem há grandes problemas probatórios aqui. Acho até que, por presunção omnes, em muitas relações, isso já poderia ser captado. Mas, quando mais não seja, não acho que haverá dificuldade probatória no vício de consentimento. Estou lá na fila selecionando pessoas para serem admitidas na minha empresa. E aí, última pergunta, você foi selecionado. Aceita aqui, assina aqui, rubrica aqui a cláusula compromissória e aceita o Ivan como árbitro? Não. Não aceito. Eu quero manter a minha possibilidade de ir ao judiciário caso eu me sinta lesado em algum direito ou ameaçado em algum direito. Então, o senhor respondeu errado, não será admitido. O próximo da fila. Então, esse tipo de circunstância a gente conhece e é o comum das relações. A lei, e um dos problemas da técnica legislativa aqui, é que ela traz uma inovação que é, obviamente, cabível para um âmbito muito restrito de situações concretas. E é possível que eles existam, eu não digo que não existiriam. A gente acredita em tudo, eu já vi de tudo nessa vida, é possível que haja autônomo com exclusividade, eu não nego, pode ser, eu nunca vi, mas pode ser que exista, pode ser que exista boitatá, eu nunca vi, pode ser que exista. A gente está no âmbito das convicções. Eu acredito que exista. E acredito que exista também determinados profissionais, altos diretores, pessoas com uma reserva patrimonial que lhes garanta aí autonomia de vontade, enfim, altos executivos ou altos profissionistas cuja especificidade técnica da profissão exija realmente, ou seja mais adequado que seja dirimido o conflito para quem tecnicamente conhece aquele métier. Acho que pode existir, mas essa não é a generalidade das relações de emprego. Então, o que a reforma fez? Generalizou aquilo que é restrito. Ivan, não deveria regulamentar o que é restrito diferenciadamente? Deveria. Eu diria até que poderia, mas não o fez assim. Generalizou. Então, a imposição de uma cláusula compromissória, e essa cláusula compromissória pode, inclusive, já vir com a designação do árbitro, e não me causará espécie se vier, o que já contraria, inclusive, o próprio espírito da lei de arbitragem, em que as partes decidem aquele que vai dirimir o conflito, mas pode vir. Então, o primeiro problema é o da manifestação de vontade. O segundo problema é o problema da indisponibilidade. Se a gente desce a literalidade da lei, há uma série de requisitos formais, vamos dizer assim, da explicitação da cláusula compromissória, da adequação da cláusula compromissória com contratos de adesão, que já são excepcionais, enfim. Mas, sobretudo, aqui o artigo 1º da Lei de Arbitragem, que diz apenas para direitos patrimoniais e disponíveis. A arbitragem só é cabível para dirimir conflitos que versem sobre direitos patrimoniais e disponíveis. Isso resgata e revive, ressuscita uma discussão que é interminável dentro do direito do trabalho, que é a respeito da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. A professora Carolina colocou aqui uma das teses que existe e é corrente, de que, sendo que o direito trabalhista não é indisponível, ou os direitos trabalhistas não são indisponíveis, eles são irrenunciáveis, ou têm uma disponibilidade restrita quanto à lesividade. Então, eles não são disponíveis para lesionar o interesse dos trabalhadores. Essa é uma discussão que há várias teses, mas o que eu diria é que essa discussão dificilmente vai conseguir ser concluída no atacado. Há uma profusão de regras trabalhistas, cada qual delas reveste-se também de uma orientação constitucional própria, principiológica própria, e não dá para a gente colocar num saco só, dizendo que todas as regras trabalhistas são indisponíveis ou todas são disponíveis. Porque há prescrição, porque há possibilidade de transação, porque há acordo judicial. São argumentos jurídicos, mas que devem ser levados para o varejo das situações juridicamente concretas e das normas individualizadas. O que eu acho é que há normas que são disponíveis ou de disponibilidade relativa, sim, claro, e a própria Constituição autoriza essa disponibilidade relativa quando traz a negociação coletiva, por exemplo, para a irredutibilidade salarial, ou quando traz a possibilidade de modificação da duração do trabalho, também por negociação coletiva. Então,
É a própria Constituição que está flexibilizando a indisponibilidade, ou está trazendo aqui algum tipo de disponibilidade relativa. E, por acaso, ou não por acaso, nos dois direitos mais importantes do contrato de trabalho: remuneração e jornada, e duração. Mas o fato é que isso vai ter que ser analisado em cada caso. Cada direito pode se revestir de uma indisponibilidade maior ou menor, dependendo do caso. E é preciso que se oriente aqui, ou que se tenha em linha de conta, a jusfundamentalidade do direito. Acho que os direitos que já estão alçados ali ao patrimônio, ao status jusfundamental do artigo 7º e seguintes da Constituição, esses, e essa é uma compreensão que ainda há que se conquistar a maioria dos juslaboralistas, esses já estão, obviamente, revestidos desse caráter de direito humano, de direito fundamental, e que, portanto, são indisponíveis. Porque eles afetam não só o titular. Essa visão é que tem que se ter sempre. O direito do trabalho não está lidando apenas com o titular do direito. Não é só com o trabalhador que está ali negociando. Ele pode até achar que para ele é muito interessante abrir mão do direito dele. Mas esse direito representa o interesse de toda a sociedade, de toda a coletividade. Quando ele abre mão de um limite para a duração do trabalho dele, ele não está afetando só a ele. Percebam, se esse cara cai doente, ele vai parar onde? No SUS. E quem paga o SUS? A sociedade. Se esse cara se abstém porque perde capacidade de trabalho, onde ele vai? Para onde ele vai? Ele vai receber um benefício previdenciário. Quem custeia a Previdência, dentre outros? Nós, a sociedade, através do Tesouro, uma das fontes de custeio da Previdência. Portanto, do ponto de vista econômico, essa já não é mais uma questão interindividual. E esse é um grande problema de administração da justiça. Eu não sei quanto tempo eu tenho, Daniel, mas me controle aí. Esse é um grande problema de administração da justiça. Por quê? Porque, ao invés de se cumprir a lei, e o que é muito simples, cumpra-se a lei, 49% das demandas trabalhistas versa sobre verbas resilitórias. Bastaria, então, que se cumprisse a lei e pagasse essas verbas para que metade do fluxo de todo o judiciário, de toda a demanda judicial trabalhista, fosse reduzida. Cumpra-se a lei. Ah, mas a lei é difícil de ser cumprida? Ora, bolas. Então, a gente vai partir dessa premissa? Cada um escolhe qual lei vai descumprir? Não é possível. Então, é claro que a gente tem que... imaginem que a generalização da mediação, ela vai causar um problema para justamente essa profusão de empresas, pequenas empresas, médias empresas, que não duram 2 anos no mercado, asfixiadas aí por uma carga tributária, um regime tributário e uma burocracia infernal, e que descontam tudo no inadimplemento trabalhista. Porque há essa escolha. É uma escolha, muitas vezes, de Damocles, mas há essa escolha. É uma escolha salomônica, mas há essa escolha. E o que se escolhe é não pagar o trabalhador, o empregado. Ora, há outros tantos problemas. Eu podia até, para encerrar, ficar num outro problema fundamental, que é justamente a falta de conhecimento do ramo, o critério. O critério de R$11 mil, o critério apenas baseado no valor de troca da força de trabalho, ou seja, no salário do empregado, salário de R$11 mil. É um critério péssimo, é um critério artificial, é um critério que não dota o empregado de autonomia, de vontade, de simetria de vontade, porque, na prática, não reserva a ele patrimônio suficiente para que ele possa disponibilizar o seu próprio emprego, a sua fonte de subsistência. Então, é um critério muito ruim. O critério mais realista deveria ser o desta reserva patrimonial. Então, aqueles que não dependem do emprego, esse sim, e aí não importa quanto ganhe. A pessoa pode ganhar R$30 mil, R$50 mil, e ainda assim depender do seu emprego. Então, este critério é um critério péssimo, é um critério que não dota aí o jurisdicionado, ou, no caso, o cidadão, de possibilidade de escolha da via da arbitragem. E, finalmente, agora sim, para concluir, eu diria que nós não começamos a história do zero, nós já temos experiência
nessas tentativas de métodos de administração de justiça alternativos, né? Então, a justiça que era vista nas demandas coletivas, na abertura democrática pelo Capelletti como uma novidade positiva, como a grande possibilidade de acesso à justiça, a justiça que agora passa a ser vista como um antro de, enfim, aventuras judiciárias, ela tem que entender que a conflituosidade caiutício e a pulverização das demandas em conflituosidades interindividuais vai, de fato, torná-la inexequível, torná-la num fluxo que não há condições materiais de viabilizar a administração da justiça. No entanto, as experiências alternativas, que já existiram até então, são muito mais trágicas do que qualquer aventura jurisdicional. E a gente, na área trabalhista, tem aí não só a experiência da arbitragem, quando surgiu, e até a definição de que ela era incabível para demandas interindividuais, como as comissões de conciliação prévia. Então, a gente viu de tudo nas comissões de conciliação prévia, e isso, de alguma maneira, traz à memória a possibilidade da proliferação, aí sim, de aventuras. De aventuras. Não é por presunção, não. É só pela experiência que a gente tem. Eu não estou aqui dizendo que as câmaras arbitrais serão aventuras. Pelo contrário, acho que elas podem, atuando nesse nicho de disponibilidade patrimonial, de autonomia gerada por essa disponibilidade e de especificidade técnica, então é um alto profissionista, pode até render bons frutos, mas ela precisa se instrumentalizar com um aparato técnico que não transforme isso numa aventura, um meio de vida, um meio de ganhar dinheiro, porque foi o que aconteceu na conversão das comissões de conciliação prévia como requisito, como pressuposto processual, né, para a administração da justiça. Então, eu acho que a visão constitucional e a visão do sistema jurídico faz com que nós, em primeiro lugar, ressalvemos a inafastabilidade de jurisdição, ressalvemos a irrenunciabilidade ou a indisponibilidade de direitos, que está, inclusive, na lei de arbitragem, ressalvada também. Então, há que se verificar esse contexto no qual o Instituto se insere e, enfim, ter aí uma grande... Vocês lembram que o próprio Ministério Público criou uma seção para fiscalização das comissões de conciliação prévia? Tamanho eram as fraudes que se proliferavam ali e cobrava-se de tudo, cobrava-se por qualquer ato, enfim. É um mecanismo privado, obviamente que haverá aqui uma certa possibilidade de cobrança. Agora, de quem que se cobra isso? De que maneira se cobra isso? Enfim, então nós temos que atentar para esses pontos. Haveria aqui outros pontos que a gente poderia traçar de cuidados que se deve ter para a assimilação desse instituto. Mas, por hora, eu agradeço a atenção e espero as perguntas para a gente poder desenvolver um pouco mais. Muito obrigado a todos. Obrigado. Agradeço ao professor Ivan e espero não ter que arbitrar um conflito entre a professora Carolina Tupinambá e o professor Ivan. Se tivesse que fazê-lo, eu julgava a lide empatada e condenava o escrivão às custas, né? Pois bem, passando a condução aqui dos trabalhos, eu vou encaminhar, dar a palavra à nossa primeira mediadora, que é a doutora Ana Tereza Basílio, que dispõe do tempo aí que entendeu suficiente, né? Feminina, né? Sempre, a casa... Doutora Ana Tereza, a palavra é sua. Boa tarde a todos, é uma honra muito grande participar desse evento tão interessante e que demonstra a qualidade que tem o nosso Instituto de promover o debate. E um debate acalorado, com duas posições respeitadíssimas, muito bem expostas, com muita consistência, mas diametralmente opostas. E fico eu aqui, depois dessas brilhantes manifestações, com a função de fazer alguns comentários. Me parece
que algumas informações sobre arbitragem civil podem ser úteis para a experiência trabalhista. Então, há alguns aspectos que eu acho importante mencionar de uma experiência desde 97 que a perspectiva civil da arbitragem vem encarando. Com relação à aplicação ou não no direito do trabalho, me parece que o artigo 507-A da CLT, com a redação que lhe foi dada pela reforma, inequivocamente estabeleceu essa possibilidade. E essa possibilidade, hoje, é uma situação concreta, é a regra aplicável e, na minha opinião, não colide com a Constituição. Nesse aspecto, eu até faria um comentário que eu concordo com a professora doutora Carolina Tupinambá, que não se trata, na verdade, de arbitragem sobre direito indisponível, porque, a partir do momento em que o direito do trabalhador a um crédito se transforma em um valor monetário, esse valor ele é passível de transação. Os advogados trabalhistas, desde 1950, celebram acordos perante a Justiça do Trabalho. Então, se celebra acordo sobre um débito num valor estimado, em que há litígio entre as partes sobre o seu montante, se pode-se fazer um acordo pela mesma razão, esse montante poderia ser submetido à arbitragem. Mas vamos lá a alguns aspectos, muito rapidamente, que eu acho importante abordar. O primeiro deles é que a arbitragem, também na área civil, ela foi muito propagandeada no sentido de retirar o excesso de trabalho, ajudar o judiciário a se desafogar das suas milhares e milhares de demandas. Pois bem, na verdade, a experiência desde 97 na área civil em arbitragem demonstra o seguinte: a arbitragem ela é como se fosse um litígio sob medida. Em vez de você ir a uma loja e comprar uma roupa de acordo com o tamanho pequeno, médio ou grande, você vai a um especialista que vai fazer uma roupa especial para o seu corpo e as suas medidas. Isso aqui, fazendo uma analogia, é a arbitragem. É um litígio que vai ser julgado sob medida, de maneira especial, e, por isso, é importante mencionar aqui, a arbitragem é, sim, de uma maneira geral, invariavelmente, mais cara do que o processo judicial. Tem que ser, porque ela justamente vai envolver uma atuação mais detida, especialistas escolhidos. Então, todas as câmaras de arbitragem, em suas tabelas, demonstram que realmente a arbitragem é, sim, uma solução mais cara que é o judiciário. Portanto, a arbitragem não é uma escolha para qualquer litígio. A arbitragem é conveniente, é uma opção válida para determinados tipos de litígio pelas suas características especiais. E me parece que essa característica da arbitragem tanto é válida para a área civil quanto para a área trabalhista. Não é qualquer litígio que é conveniente levar à arbitragem. Ao contrário, a exceção é o litígio ser conveniente à arbitragem. Por quê? Porque ele tem que envolver um valor mais elevado para valer a pena pelo seu custo, porque ele envolve um processo mais, digamos assim, sofisticado do ponto de vista de preparação e de custo. Então, na verdade, só para os senhores terem uma ideia, foi feito um trabalho pelo um site especializado na área jurídica sobre o número de arbitragens cíveis no Brasil. E eu poderia dizer para os senhores o seguinte: em todo o país, ano passado, tramitaram cerca de 350 arbitragens. Então, a arbitragem desafoga o Poder Judiciário? Desafogou na área civil? Não. Os casos são perto dos 104 milhões de processos mencionados pelo CNJ, um número irrelevante. Então, a gente tem que tratar a arbitragem como uma situação excepcional para circunstâncias muito excepcionais. É evidente que o executivo, me parece, e aí eu acho que a lei pode ter errado na dosimetria, ou seja, no valor indicado
talvez R$11.000, ou em torno de R$11.000, seja um patamar muito baixo. Mas, evidentemente, me parece que um executivo de uma grande empresa que tenha uma remuneração mensal de R$300.000 por mês, ele poderia, sim, sem hipossuficiência e sem vulnerabilidade, optar pela via arbitral, porque ela envolve um maior sigilo, porque ela envolve um julgamento mais pessoal. Os árbitros são escolhidos pela parte, embora a remuneração seja mais alta do que o que se pague no judiciário. Então, me parece, aqui fazendo um ponto intermediário entre os dois brilhantes expositores, que o critério de valor me parece acertado. Evidentemente, não se pode trazer arbitragem para um caso de um empregado que ganha um salário mínimo, não faz o menor sentido e, aliás, eu diria mais, é incompatível com o Instituto não tem essa feição. Mas R$11.000 me parece aí que o legislador errou no valor. Eu acho que o valor deveria ser bem mais alto. Eu acho que os altos executivos, os empregados que têm uma situação realmente de altíssima remuneração, por exemplo, aqueles que trabalham para a rede de televisão, há quem ganha 800 mil por mês, 1 milhão por mês, há esses casos, são as exceções. Esses casos, sim, me parece que seriam os mais adequados para se submeterem à via arbitral, que é, repito, excepcional. Outra questão que eu acho importante mencionar aqui é sobre as câmaras arbitrais. Esse é um aspecto muito delicado. Por quê? Nos Estados Unidos, a arbitragem, como já se disse aqui, a arbitragem trabalhista individual é exceção. A nossa legislação agora inseriu no seu sistema, mas, por exemplo, Portugal e Espanha, expressamente, ela foi rejeitada. Apenas a arbitragem em litígios coletivos do trabalho admitida na legislação desses dois países. Agora, nos Estados Unidos, há, sim, arbitragem trabalhista individual. E qual a experiência, e o que a experiência lá mostra? Bom, a grande vantagem foi feita uma pesquisa numa Câmara de Arbitragem Civil e Trabalhista chamada AAA, são 2 azinhos. É a maior Câmara de Arbitragem americana, ela fica em Nova York. Ela fez uma grande pesquisa sobre arbitragem trabalhista e chegou a alguns números interessantes. O primeiro deles é que a arbitragem demora lá cerca de 1 ano, em média, trabalhista, enquanto que o processo trabalhista naquele país demora cerca de 2 anos. Então, a arbitragem teria essa vantagem temporal. Agora, vamos para o resultado. Curiosamente, com relação a litígios trabalhistas que envolvem discriminação do empregado no ambiente do trabalho, foram analisadas 2.800 sentenças arbitrais da AAA. E se chegou ao seguinte número. Enquanto no judiciário apenas 14,9% das demandas referentes à discriminação no ambiente de trabalho foram julgadas procedentes, em favor do empregado, na arbitragem foram, naquele país, 63% das ações julgadas procedentes. Então, houve, realmente, com relação a este item, mais sentenças favoráveis ao empregado que o judiciário. Evidentemente que nós estamos falando dos Estados Unidos, onde a cultura é diferente, o judiciário é diferente, a comparação, evidentemente, não comporta uma perfeita analogia com o nosso sistema. Agora, um aspecto negativo que foi detectado nessa pesquisa foi o seguinte: aqueles árbitros que mais julgaram causas de uma mesma empresa têm a tendência de proferir decisões mais desfavoráveis aos empregados. Por quê? Porque são corruptos ou foram cooptados? Não, nada disso. Porque, inconscientemente, os árbitros começam a ter a tendência, já que o mercado deles é atuar e ser indicado como árbitros, a julgarem de uma forma ou de uma tendência que permita a sua indicação em novas causas. Então, me parece que esse aspecto é muito relevante com relação à arbitragem. O ponto nodal da arbitragem, seja errado ou certo, ela está em vigor.
com o valor fixado, mas me parece que o aspecto mais delicado é realmente a escolha de árbitros. E as empresas, evidentemente, tendem a indicar, concentrar seus litígios, vão tender, certamente vai se ver essa tendência no mercado, porque isso aconteceu na área civil também, de maneira muito perceptível. Então, as empresas vão começar a concentrar seus litígios em determinadas câmaras, que vão ter determinadas tendências, com um grupo de árbitros com determinadas ideologias. E isso também é algo que pode ser bastante prejudicial ao sistema. Então, me parece um aspecto relevantíssimo a questão da imparcialidade das câmaras, evitar-se câmaras ligadas às entidades patronais ou câmaras ligadas a sindicatos, também vai ser um aspecto importante, porque não vai se poder dirigir a ideologia que se pretende através da imposição de uma decisão arbitral ligada a uma tendência social já pré-definida. Olha, os desafios vão ser muito grandes para a arbitragem trabalhista, já estão sendo para a arbitragem civil. Nós temos na arbitragem civil um desagradável, um inconveniente cenário de concentração monopolística de árbitros, o que tem gerado reclamação de grandes empresas e fundos de pensão. Mas acredito que, com toda a experiência e com todo o patrulhamento que se tem na área trabalhista, que se terá meios de estabelecer instituto de uma maneira razoavelmente segura. E lembro, para terminar aqui, que o meu tempo é 10 minutos, que os senhores precisam prestar atenção para o artigo 32 da Lei de Arbitragem, que são as hipóteses de anulação da decisão arbitral. A decisão arbitral ela é título executivo judicial. No entanto, se ela vier maculada por um vício grave, o judiciário trabalhista poderá anular a decisão arbitral. As hipóteses são os incisos do artigo 32. O judiciário não vai poder rediscutir o mérito decidido, mas poderá detectar uma violação à norma de ordem pública e, com base nessa violação, anular uma eventual decisão que viole um direito trabalhista. Então, a situação não é tão grave quanto se imagina. Evidentemente que a Justiça do Trabalho vai moldar uma jurisprudência adequada ao artigo 32 da Lei de Arbitragem, é ela competente para executar a decisão arbitral e é ela que vai julgar as ações anulatórias. Então, é preciso que se construa, com a ajuda dos advogados e dos estudiosos, uma jurisprudência que traga razoabilidade ao sistema da arbitragem no direito do trabalho. Muito obrigada a vocês e, quem sabe, discutimos esse assunto em outras oportunidades. Muito obrigada. Agradeço a doutora Ana Tereza pela exposição, especialmente no ramo, né, a arbitragem no civil, que desde a lei de 97 está aí, e isso aporta fundamentos para essa reflexão que estamos fazendo. Eu, antes de passar a palavra para o segundo mediador, que é o doutor Pedro Milione, vão ser distribuídas, Alex, as perguntas escritas, né? Como é que você vai selecionar? Quem vai arbitrar? Quais são as 3 perguntas? Aí eu ia dizer, ia escolher uma pergunta masculina, uma pergunta, né, acho que ele poderia ser para o alfabeto, olha, quem chega, dá uma letra, se a gente vê, mas você circula, por favor, a pergunta para quem quiser, enquanto eu passo agora também a palavra ao nosso segundo mediador, idealizador desse evento, doutor Pedro Milione, por favor. Né? Tem a palavra, doutor Pedro. O telefone meu... Esses microfones estão cada vez mais altos. Agora que eu me dei conta da furada que eu criei, estou envolvido. Porque eu não trouxe nenhuma anotação, achei
brilhantes exposições, falei, vou apenas compor a mesa rapidamente, uma gentileza, etc. Tive que utilizar aqui o meu notebook, não é como o seu, notebook capa dura, só agendinha preta, a famosa agendinha preta. Tem que tomar cuidado com o professor Ivan, porque volta e meia ele me dá uma resposta mal criada. Na última palestra que nós voltamos juntos, eu, Daniel e o doutor Ivan, ele falou para mim assim no carro. Foi. Ele, de vez em quando, ele puxa a minha orelha. Ele disse para mim, você está estudando muito processo civil. Felizmente, acho que nós estávamos do mesmo lado do banco do carro. Mas a gente concorda realmente em pouca coisa. O professor Ivan pratica a luta livre, eu pratico o jiu-jitsu, não dá certo. A gente tem realmente pontos de vista muito diferentes. Mas eu realmente não trouxe muita... Eu acho que eu tenho muito pouco a acrescentar à frente de tudo que já foi dito. Eu vou tentar trazer algumas anotações que fiz aqui em relação ao que foi falado, ou que, eventualmente, eu acho que poderia ter sido falado, mas, talvez, em virtude do decurso de tempo, não foi falado. O primeiro ponto é sobre a questão do princípio da proteção. É evidente que o direito do trabalho ele é regido pelo princípio da proteção. Quem disser ao contrário, infelizmente ou felizmente, não conhece nenhum manual básico de direito do trabalho. E eu indico a leitura aqui de um professor português da Universidade de Lisboa, Guilherme Dray Machado, tem uma obra excepcional sobre o princípio da proteção, foi a tese dele de doutorado, são quase 600 páginas, exclusivamente de princípio da proteção, à luz do direito português, à luz do direito brasileiro e à luz do direito mundial. Pois bem, a minha dúvida, e talvez a provocação que eu faça é, aonde o princípio da proteção é colocado em xeque quando a lei permite um método de resolução de conflitos extrajudicial? Não há absolutamente, eu não consigo enxergar nenhum risco ao princípio da proteção, que é um princípio de direito material. A arbitragem é método extrajudicial de solução de conflitos. Ninguém aqui está falando em renúncia de direitos indisponíveis, ou mesmo em transação de direitos indisponíveis. Eu conversava antes com os amigos da Camis. Quem disse que na arbitragem haverá renúncia ou transação de direitos indisponíveis? De fato, os direitos trabalhistas, em sua grande maioria, eles são indisponíveis. É óbvio que a questão patrimonial, quando ele se converte em crédito, aí já é negociável. Nós fazemos isso todos os dias no seu trabalho. Então, eu não vejo em que ponto colocar o direito material em risco através do seu princípio básico, que alguns chamam a dizer que é a partícula de Deus, que é o princípio da proteção. É inegável que o princípio da proteção ele incida, aonde ele vai estar em risco na hipótese de arbitragem. Ou será que no judiciário o princípio da proteção também, por vezes, não é colocado em risco? Então, eu realmente não consigo enxergar. Eu acho que uma questão é a resposta de direito material, a outra questão é o processo. E a arbitragem não é nada além de um método extrajudicial de solução de conflitos. Ao lado da mediação extrajudicial, ao lado da conciliação extrajudicial e ao lado também da comissão de conciliação prévia, que é um método de conciliação extrajudicial. E aqui uma palavra. Quem esvaziou as comissões de conciliação prévia foi o próprio judiciário trabalhista. Inicialmente, a questão da eficácia liberatória, se era geral ou não era, simplesmente ignoravam o termo de conciliação. E aí a gente entra num outro ponto, que é o que eu chamo de o drama do caminho único. Por que nós temos que judicializar todos os conflitos trabalhistas? Eu acho que é uma coisa que a gente demorou muito a pensar. Por que todos os conflitos trabalhistas têm que necessariamente desaguar no judiciário para que nós possamos ter uma decisão ou uma solução através negociada com segurança jurídica? Porque é por isso que nós não fazemos acordo extrajudicial em matéria trabalhista. É por isso que veio a reforma trabalhista e tentou trazer a jurisdição voluntária para o processo de trabalho. Continua sendo uma solução judicial, porque o juiz ele vai homologar o acordo por sentença, mas as partes fazem o acordo antes. E vejam, pelo menos desde o CPC de 39, sempre foi possível a jurisdição voluntária. Mas o judiciário trabalhista não aceitava a jurisdição voluntária. Assim que saiu a lei de arbitragem, eu escrevi um artigo denominado O que dizer ao juiz do trabalho sobre a arbitragem? Se o judiciário não entender que ele também tem um papel fundamental em matéria de arbitragem individual trabalhista, acabou o estudo da arbitragem. Porque nós vamos ter um título executivo extrajudicial, nós vamos levar ao judiciário e ele vai dizer, aqui não. Tudo que você fez lá fora não vai servir aqui.
duas hipóteses. Simplesmente ele dizer, o juiz vai dizer, olha, não serve, não é título, porque, Ana, a gente tem esse problema, doutora Ana, na esfera trabalhista, que é o artigo 876 da CLT, que a reforma não alterou. Ali traz o rol dos títulos executivos passíveis de serem executados no seu trabalho. Mas ao incorporar a lei Perfeito, de perfeito, arbitragem, há um dispositivo na lei de perfeito, arbitragem que atribui. perfeito. Então, me parece que passou a ser título. O problema é que a justiça, o judiciário trabalhista sempre entendeu que no processo do trabalho, somente os títulos que estão ali dispostos podem ser executados. Então, temos mais esse problema. A reforma, ela trouxe o Instituto da Arbitragem, mas não alterou o 876. Então, mais um problema que nós vamos ter. Sobre a autonomia da vontade. Isso é interessante. A autonomia da vontade, ela decorre de um princípio muito maior, que é o princípio da liberdade. Pedro, no contrato de trabalho, no contrato de adesão, há autonomia da vontade? É evidente que há autonomia da vontade. O mínimo de liberdade e autonomia tem que haver. Por quê? Das duas, uma. Se não houver autonomia da vontade, se você entender que não há declaração de vontade, não há negócio jurídico. Se você entender que toda declaração de vontade está viciada, o negócio jurídico é inválido. Então, é óbvio, se o empregado resolve contratar com o empregador, o mínimo de liberdade ele tem. Quem limita essa autonomia da vontade? A norma. Aí, um princípio ou uma regra. A partir do momento em que a CLT 507A, ela permite a arbitragem, ela está descomprimindo. Ela está dizendo, olha, eu estou permitindo que vocês negociem isso. Negociem e façam a convenção de arbitragem, seja através de uma cláusula ou futuramente através do compromisso arbitral. Então, a partir do momento que ela concede essa liberdade, que tolir a liberdade é uma exceção, a partir do momento que ela dá a liberdade, e em vários dispositivos, mesmo antes da reforma, há um mínimo de autonomia da vontade, por isso que diz que ela é limitada, mas ela é existente, ela é limitada pela lei, ou por uma regra, ou por um princípio, mas ela existe. Então, a partir do momento que há o permissivo legal expresso, eu também não vejo problema nenhum em ser instituída a arbitragem. E veja, a doutora Carolina citou vários exemplos de possibilidade de arbitragem já prevista em lei. Tem mais um, que a própria lei complementar do Ministério Público permite que os agentes do Ministério Público façam arbitragem. Me parece que não há inconstitucionalidade nenhuma. Com relação ao critério salarial que foi instituído no artigo 507A, jamais haverá critério salarial perfeito. Se o critério remuneratório, só vai poder fazer arbitragem quem ganhe R$800 mil, de certo alguém reclamaria, mas tem que ser 850. R$11 mil, segundo os dados estatísticos, e realmente, infelizmente, eu não me lembro a fonte, 2% dos trabalhadores formais recebem mais ou menos R$11 mil. Ou seja, é uma fatia ínfima de trabalhadores que poderão se socorrer da arbitragem. E, por fim, aí a gente vai concordar em alguma coisa. Eu acho que, de fato, eu acho que o problema da arbitragem, a arbitragem ela está inserida numa reforma trabalhista que está sendo altamente contestada. Eu acho que esse foi o momento infeliz da instituição da arbitragem no processo de trabalho. E isso, obviamente, tem um componente midiático, concordo integralmente. Está saindo hoje um artigo que eu publiquei no site Empório do Direito, a reforma trabalhista como instrumento de psicoterrorismo. De fato, eu acho que o grande capital e as empresas de telecomunicação, de radiodifusão, etc., representam o grande capital. As pessoas ficam páginas da Rede Globo, mas a Globo está contra a reforma trabalhista. É uma empresa privada. É uma empresa privada, defende seus próprios interesses, também são réus no seu trabalho, assim como a Record e qualquer outra emissora de televisão, Bandeirantes, etc. Então, de fato, há uma campanha midiática para desmontar o direito do trabalho, para desmontar o processo de trabalho, para desmontar a justiça do trabalho, apesar da justiça do trabalho, acho que, infelizmente, não ter entendido isso, que há esse processo midiático, para culpar os reclamantes, e eu disse isso no artigo hoje. A grande maioria dos trabalhadores brasileiros não são, dos autores de ações trabalhistas, não são pessoas inescrupulosas, não são saqueadores do direito alheio, porque eles podem até pedir, mas quem julga é o juiz. O juiz do trabalho, eu também digo isso no artigo, nós, advogados, junto com o juiz e com os autores de ação, porque o empregador também pode ser o empresário também pode ser autor de uma ação trabalhista, nós não formamos uma tríplice aliança inescrupulosa. Isso, de fato, é uma ação midiática, visando desmobilizar tudo aquilo em termos de direitos sociais que nós conquistamos. Agora, eu repito, sou totalmente favorável aos direitos sociais,
Acho que o princípio da proteção ele é algo que a gente não pode tocar, porque, de fato, é uma relação absolutamente assimétrica. Por outro lado, eu não enxergo como um método de solução de conflitos possa implicar nisso. Veja, finalizando, presidente, uma coisa também que eu acho que nós vamos ter em mente. Em matéria legislativa, nada é perfeito no Brasil. O ideal seria 507A da CLT, prevendo arbitragem, e uma lei da arbitragem para reger conflitos trabalhistas. Em não assim sendo, e nós já somos acostumados com isso, porque o processo do trabalho também, em termos de norma, ele é incompleto, e nós aprendemos a aplicar o Código de Processo Civil ao longo dos anos, ninguém tem dúvida disso. Ora, a gente aplica o Instituto, obviamente tem muitas divergências, mas a gente sabe muito bem lidar com isso. Nós vamos juntos, aí o papel da jurisprudência é importantíssimo, o papel do Ministério Público do Trabalho é importantíssimo, o papel da advocacia, dos professores, dos acadêmicos, etc. Nós vamos construir uma arbitragem individual trabalhista. Por exemplo, finalizando, me parece muito claro que nós não vamos poder ter uma arbitragem individual trabalhista por equidade, porque nós temos um conjunto de normas imperativas. Nós não poderemos escolher na arbitragem que será aplicado o direito sueco ao conflito, ou o direito americano, porque nós temos o regulamento brasileiro, normas imperativas, mais uma vez. Então, são essas as singelas colocações. Muito bem. Bom, eu não sei, obrigado, doutor Pedro, não sei por vocês, mas eu estou aqui embasbacado com o nível dos debates e das ponderações feitas tanto pela Ana Tereza, pelo Pedro, e abro já, eu queria saber se temos perguntas já. Então, que é para podermos encaminhar. Quantas pessoas estão fazendo perguntas? Pode levantar o braço. Uma só? Uma só. Enquanto a pessoa faz a pergunta, eu, aproveitando, abro... Abre o microfone, se é uma pessoa. Eu abro o microfone para quem quiser fazer a explanação sobre algum comentário, alguma coisa, fica aqui é uma tribuna aberta. O debate, a ideia é essa mesmo, que isso aqui foi feito para que nós possamos refletir sobre esse tema. Eu vou voltar, fiz inúmeras anotações aqui, né, o que eu achava sobre a arbitragem, desde a fala da professora Carolina, depois o Ivan, eu vou reler aquilo que eu imaginava sobre o tema e deixo o microfone a quem quiser se manifestar enquanto a pergunta é proposta aí. Eu acho, fazendo um comentário aqui sobre tudo que foi dito, aí não é tanto o papel da presidência, mas eu penso que uma característica relevante que a gente tem no Brasil, né, e isso a arbitragem, de certo modo, é uma tentativa, é que há uma forte tradição que nós temos de que a solução dos conflitos seja pela via jurisdicional, né? E acho que essa constatação, e aí, fazendo um contraponto àquilo que o Pedro disse, concordando com o professor Ivan, penso que isso se deve, no primeiro momento, porque o cidadão, e na justiça ao trabalho isso é muito comum, o cidadão ele acredita na imparcialidade do magistrado. Ele tem uma crença, uma fé no Poder Judiciário, e é muito comum você ver que o cidadão, quando se abala para ir ao judiciário, normalmente ele está se referindo à justiça ao trabalho. Quando ele fala, vou à justiça buscar meus direitos, essa é uma expressão que a gente ouve há tanto tempo e ela é típica da justiça ao trabalho. Mas, com tudo que foi dito aqui, né, o estrangulamento do Poder Judiciário, a quantidade de ações, mas lidar com uma série de temas, eu não sou o palestrante, não sou o mediador, de sorte que eu só estou conduzindo aqui os trabalhos. A primeira pergunta aqui, que é feita pela Carolina Porto, né? Ela pergunta, o artigo 7º da Lei 9.307 prevê que a citação da parte resistente quanto à instituição da arbitragem, em havendo cláusula compromissória para afirmar o compromisso e concretizar a via arbitral para dirimir o conflito. Diz que o STJ adota a teoria da libertação da via arbitral, que afirma que aquele que busca o judiciário para a solução dos conflitos renuncia tacitamente à cláusula
compromissória. Qual é a avaliação, e aí eu deixo em primeiro lugar para a doutora Carolina, dessa renúncia que é dita aqui para o direito do trabalho? Dá uma trégua para a Carolina e Façam. Aí, como é que é a história? Começa com o Ivan. Teoria que afirma que é aquele que busca para a solução do conflito está Começa com a Ana, que a Ana já eu acho entendeu que deve enquanto a ser. Ana Então tá tá. refletindo. Então, Vai lá, tá. Ana. Que a Ana tem o artigo 7º na cabeça. Na verdade, a disposição. Alô? Aqui, ó. Alô? Na verdade, o artigo 7º, ele dá execução específica à cláusula de arbitragem. O que significa isso? Se alguém que convencionou dirimir seu litígio por arbitragem for ao Poder Judiciário, ele, na verdade, terá a sua ação julgada distinta sem julgamento do mérito. No entanto, se a cláusula for incompleta, que em arbitragem a gente chama de cláusula vazia ou cláusula patológica, por exemplo, uma cláusula de arbitragem que não esclareça como o árbitro vai ser escolhido e como vai se instaurar a arbitragem. Não é possível dar-se andamento a uma arbitragem sem se estabelecer as regras que vão reger aquela arbitragem. Então, no artigo 7º, tem a previsão de que a parte que queira ir à arbitragem, ela pode ir ao judiciário para que ele supra a lacuna ou corrija alguma contrariedade, alguma incongruência da cláusula de arbitragem, e se o juiz suprindo, estabelecendo, muitas vezes o juiz é que indica o árbitro, porque a cláusula não permite, embora escolhida a arbitragem, a cláusula não permite identificar quem seria o árbitro, e as partes, evidentemente, em conflito, não conseguem chegar a um denominador comum. Então, a cláusula 7ª o artigo 7º é um artigo que prevê uma correção de uma cláusula defeituosa de arbitragem. Agora, a pergunta com relação à renúncia aí não é nem vinculada ao artigo 7º. A questão é a seguinte: se ambas as partes contrataram a arbitragem, para não se valer dela, as partes podem abrir mão da arbitragem. É claro que, se o empregador ingressar com uma ação contra o empregado, embora tivesse uma cláusula de arbitragem naquela relação, isso significa que ele abriu mão da arbitragem. A arbitragem ela é impositiva se ambas as partes, ou uma delas, faz exigir o contratado. Agora, se ambas as partes concordam em ir ao judiciário, a renúncia vai ser perfeitamente válida e o judiciário validamente vai julgar a questão. Então, a renúncia em arbitragem é absolutamente possível. No entanto, é preciso que haja concordância de ambos os contratantes com relação a abrir mão da arbitragem previamente pactuada. Acho que a pergunta é essa, né? Exato. Ivan. Desculpa, cara. Não, faz isso. Atropelando. Está ligado aqui, não? Tá? Não, só para complementar. Na verdade, quando há o distrato ou quando há nulidade também, né? E aí o efeito vai ser de desconsiderar o conteúdo da decisão arbitral, da sentença arbitral. Não, mas aí o que se fala é da renúncia à arbitragem. Sim. Então, é a parte que foi ao judiciário, embora tivesse contratado a arbitragem. Não tem a sentença arbitral, ao contrário. A parte, pelo que eu entendi da pergunta, ela foi ao judiciário, portanto, ela abriu mão da arbitragem. Aí o ponto é, se a outra parte concordar, a arbitragem foi uma opção das partes. Prossegue. Exatamente. Senão ela levanta. Validamente. Sim. Carolina. Eu acho que aqui não está funcionando. ela. Acho que aqui não está funcionando. Tá. Não, o que eu acho mais interessante, que corrobora com o que a gente vinha falando de complementaridade, né, é que não pode, imagina, as partes pactuaram uma cláusula compromissória. E aí, depois, extinta a relação, uma juíza, uma demanda judicial. Junta nesse ajuizamento o contrato de trabalho. Pode o juiz perceber, falar assim, nesse contrato tinha uma cláusula, vou extinguir sem julgamento do mérito? Não. Nunca vai ser a iniciativa do juiz essa extinção. Ele vai, de qualquer forma,
citar o réu para resposta, e se o réu, agora suponha, o réu veio feliz e festeiro para contestar e nada fala sobre a cláusula que está ali, já está em juízo, está colacionado nos autos. E aí morre a situação, de fato ocorre a renúncia tácita. Agora, que é plenamente legítima. É só mais um ponto para se mostrar o quanto que as vias podem se complementar, né? O CPC, no artigo 237, ele fala de esforços, de esforços em que o judiciário pode auxiliar o juízo arbitral. Quer dizer, eu acho que essa pergunta não deixa de ser mais uma forma de ilustrar o quanto que uma via não exclui a outra, o quanto que não é uma coisa absolutamente isso e não existe mais nenhuma outra possibilidade. Exatamente. E outra, uma questão, por exemplo, sobre essa relação, essa correlação entre árbitro e judiciário. Se o árbitro, por exemplo, precisa trazer coercitivamente uma testemunha, há a figura da carta arbitral. Aí a doutora Ana pode trazer a experiência, se na prática isso pega, se funciona, se não funciona, etc. Mas o próprio árbitro ele requisita ao Poder Judiciário, num ato de cooperação, porque as cartas no processo elas são atos de cooperação. Ele requisita, por exemplo, eu gostaria que essa testemunha viesse depor aqui. O árbitro ele não tem o poder, essa força, essa questão coercitiva, mas ele pode solicitar ao judiciário esse auxílio através de um instrumento que foi criado, salvo engano, agora em 2015, que é a questão da carta arbitral. Agora, um problemaço que nós vamos ter em termos de arbitragem é que, por exemplo, na hipótese de vício de consentimento, eu acho que as pessoas ainda não se aperceberam disso, ou seja, se houver um vício, o vício de consentimento ele afeta a validade da cláusula, ele pode vir a afetar a validade da cláusula. Compete ao árbitro avaliar a existência, validade e eficácia da cláusula, e não ao juiz do trabalho. Só há uma hipótese do juiz do trabalho ele ignorar a cláusula, se ele declarar a arbitragem inconstitucional. Em não fazendo, ele tem que remeter, e as partes, obviamente, arguírem, em preliminar de contestação réu, tem que ser remetido ao árbitro. O vício de consentimento não vai passar pela mão do juiz do trabalho. Eu só faria uma complementação. De fato, a carta de arbitragem, gente, ela é como se fosse uma carta precatória. O árbitro manda uma solicitação ao juiz, isso tem funcionado adequadamente na parte civil. O árbitro manda o ofício ao juiz, o árbitro, como o colega já mencionou, não tem poder de execução. Ele não pode penhorar bens, ele não pode pedir a condução de testemunha, nenhum ato de força pode ser determinado pelo árbitro. Ele pode até dar uma liminar, mas, se for descumprida, o ato de força vai ter que ser requerido à Justiça do Trabalho, no caso da arbitragem trabalhista. Agora, com relação à falta de a nulidade eventual da convenção de arbitragem por falta de vontade, por exemplo, o empregado foi imposta a arbitragem numa situação de pouca possibilidade de deliberação da sua vontade, eu diria o seguinte: na minha opinião, eu discordo de dizer que o judiciário não vai poder rever essa questão. Me parece que o artigo 32, inciso 1º da lei de arbitragem, estabelece o seguinte: é nula a sentença arbitral se for nula, inciso 1, se for nula a convenção de arbitragem. Ora, se houve uma nulidade na manifestação, um vício grave, uma simulação ou até mesmo uma coação irresistível, me parece que o inciso 1 poderá eventualmente ser invocado numa ação anulatória da sentença arbitral trabalhista. Mas essa construção vai depender da Justiça do Trabalho e dos advogados que vão alegar os vícios. Mas, em tese, poderia se encaixar no inciso 1 a nulidade por nulidade da convenção, por falta de vontade de uma das partes, provavelmente do empregado. Então, é importante vocês atentarem para o artigo 32, porque ele é uma proteção contra desvios eventuais na instauração da arbitragem.
Não sei se temos mais alguma pergunta escrita. Vai fazer uso? Sim, por favor. Se identifique, nome. Só um minutinho, ele vai te dar um microfone. Boa noite. Meu nome é Silvio, eu sou advogado e sou árbitro pelo Tribunal Arbitral de São Paulo. Então, a minha formação é lá e eu faço arbitragem em São Paulo. São Paulo já tem uma arbitragem trabalhista mais avançada que aqui a do Rio de Janeiro. Então, nós já vemos praticando arbitragem lá já há algum tempo, inclusive antes da reforma trabalhista que estamos discutindo aqui hoje, que foi ventilada várias vezes. Então, eu primeiro me coloco como a favor. Antes de começar a falar, eu sou a favor, concordo com a doutora Carolina. Então, eu acho que cabe arbitragem trabalhista, sim, independente da reforma trabalhista. Então, eu concordo com isso e pergunto à doutora Ana Basílio se, eventualmente, com a popularização da arbitragem trabalhista, ou seja, avançando na mudança de cultura, da retirada do excesso de judicialização que nós temos hoje. Hoje, qualquer coisa a gente processa e entra no judiciário. Se houver uma mudança de cultura e esses métodos consensuais, extrajudiciais, a mediação, a arbitragem, pregam isso, que a nossa cultura mude, se não há uma possibilidade que o custo da mediação, da arbitragem trabalhista também caia, e que talvez esse patamar que foi colocado de 11 mil seja talvez um viés que o legislador queira que os custos baixem, para que, inclusive, foi colocado pela doutora Carolina, que o tribunal arbitral não se torne um lugar em que a pessoa entra e se sinta assim, diminuída perante a estrutura de um tribunal arbitral. Veja, na minha opinião, pela natureza da arbitragem, do processo arbitral, porque é um processo, pela natureza do processo arbitral, pode-se até ter uma arbitragem mais barata com relação à área trabalhista, mas a questão é o seguinte: aquilo que você contrata de maneira específica, com profissionais, por exemplo, a arbitragem pode ser sempre de número ímpar de árbitros, pode ser 1, pode ser 3. Se você escolhe uma arbitragem de 3 árbitros, é evidente que o custo, por mais baixo que seja, vai ser superior ao processo judicial. Isso é da natureza da arbitragem. A arbitragem não é um processo de massa. A arbitragem, ela, pela sua própria natureza e característica, ela não se adequa à massa de processos. Então, talvez se possa chegar a câmaras de arbitragem trabalhistas que funcionem com o mínimo possível de demanda de custos. Agora, os honorários dos árbitros, até pela qualificação das pessoas que vão julgar, esse que é o valor que mais se despende em arbitragem, você não vai conseguir fugir. A estrutura da Câmara, por mais simples que seja, ela envolve funcionário, sala, locais adequados para as partes serem atendidas, para realizar audiência. Então, me parece que pode-se até conseguir um valor baixo, mas não tão baixo quanto o processo judicial. E não é para ser, porque a arbitragem é um procedimento feito sob medida, específico, não é para processo em massa, é para determinados litígios que comportem a solução arbitral. Com relação aos 11 mil reais, eu acho que a questão da arbitragem ser cara ou barata não está relacionada a essa dosimetria que foi feita para a possibilidade de celebração de arbitragem na área trabalhista. Na verdade, a dosimetria foi feita para que aqueles que presumivelmente recebem recursos que não são tão elevados não sejam impelidos a ter que seguir um procedimento mais caro do que aquele
que oferece a Justiça do Trabalho. Então, os 11 mil foi certamente calculado de acordo com um número que o legislador entendeu que, a partir daquele montante, teria capacidade de pagar a arbitragem sem comprometer o seu próprio sustento. Na minha opinião, até o número assim, foi reduzido demais, mas não estaria intimamente ligado com os custos da arbitragem. O custo da arbitragem principal é a atuação realmente dos árbitros, que são especialistas. Ainda mais se a arbitragem de 3. A arbitragem de 1, você vai ter um custo menor, mas a arbitragem de 3 não há como você imaginar um custo que seja igual ao da justiça, né? Então, a arbitragem é necessariamente mais cara pela sua própria natureza. Obrigado, Ana Tereza. Caminhando para encerrar, aqui a minha presidente pediu, né, e claro que eu concedo, né, a palavra a ela tem o questionamento e a gente já está encaminhando aqui para o nosso final, já que nós temos aqui depois um cafezinho, um coffee end, tá bom? Doutora Rita, nossa presidente, a palavra. Não, olha, eu estou achando isso aqui tão calmo. Eu achei que a coisa aí, o negócio ia pegar fogo. Olha, eu estou surpresa, né? Vivendo e aprendendo. Quando a gente acha que a coisa vai, entendeu, esquentar, aí está todo mundo morno, todo mundo falando assim, um elogiando o outro. Não, mas é assim mesmo, né? Eu acho que foi muito bom. Acho que nós temos que dar continuidade a esse debate. Era um sonho de consumo. Aliás, eu vou explicar a presença da Ana, que além de ser uma pessoa especializada em arbitragem e mediação, e ser a vice-presidente da nossa Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem, mas é um sonho de consumo antigo. Eu disse assim, Ana, a gente precisa fazer alguma coisa, produzir alguma coisa das duas comissões em conjunto. Então, nada mais natural que o tema, né? E a Ana também... Aí houve um segundo objetivo, que eu acho que a Ana Basílio, pela vivência e experiência que ela tem na área civil, na prática de arbitragem, eu disse assim, eu acho que o pessoal está precisando ter um choque de realidade, entender que não é sair criando câmara arbitral, que vai ser vamos dizer assim, uma opção para a advocacia trabalhista, porque eu já tenho escutado de colegas, em função da perspectiva, né, de perda, né, de clientes, em função da reforma, de achar que isso é um caminho, uma alternativa. Isso não é, como disse a Ana, não é uma coisa simples. Manter uma estrutura de uma Câmara Arbitral e, dentre outras coisas, é uma coisa extremamente custosa. Então, esse foi um dos motivos que eu trouxe a Ana, além do seu conhecimento vastíssimo sobre o tema. É lógico que eu não vou aqui, eu não sou... né? As pessoas conhecem mais ou menos o meu posicionamento. Acho que eu discutiria um pouquinho mais a questão da constitucionalidade da arbitragem, mas acho que, sinceramente, Carolina, e aí estou falando para você e para Ivan, gostei muito da fala final do Pedro, estou com ele no Abro, eu acho que o momento também não é adequado, porque está vinculado à reforma, aí você passa pela questão da relação jurídica, que deságua no direito material, que deságua no processo, e aí vai cair na Justiça do Trabalho. E hoje a questão da inafastabilidade, como disse o Ivan, da jurisdição é uma coisa fundamental em função da preservação da Justiça do Trabalho. Então, acho que o momento não é adequado, mas, de toda sorte, eu não sou contra soluções extrajudiciais de conflitos. Não sou. Agora, só que eu acho que é inadequado dentro da estrutura, aí eu fecho com o Ivan, acho que é inadequado, é uma posição não só minha. Nós fomos ao CNJ, o Instituto dos Advogados Brasileiros, foi ao CNJ, quando veio a resolução sobre conciliação, mediação e arbitragem, e entregou um memorial. Eu tive, inclusive, a honra de fazer a defesa oral no CNJ, contrário, quer dizer, naquela ocasião, a comissão, em